assim, né? Ah, é? Tá ao vivo já? No celular? Tá ao vivo. Eita, pô. Ó, chegou o âncora do jornal. Aí vai arrumando assim o jornal. Chegou olha o pra essa âncora. câmera, olha pra outra. Não, galera, mas Mira. eu preciso comer também umas coisas. Cadê os negócios? Tem Master Daniel Gandalf Mira. quer sal de vinho. Então, a galera vai ficar olhando a gente aí e a gente fica falando e eles não sabem por que eles têm que assistir esse vídeo. Boa tarde. Nós estamos aqui de novo na rede da Golden Grids Academy. Para mais um Papo Alinhado. Em Brasília. Em Brasília, não mais em São Paulo. Então é para isso que a gente está aqui hoje e como nas outras sextas-feiras para falar de assuntos de criação, de arte, de estética e responder dúvidas. E hoje a gente tem uma pauta dúvida aí, simples. super simples, uma pergunta que o Matheus Monteiro fez aqui de Brasília. Eu acho legal que a gente criou o Papo Alinhado para falar um pouco de assuntos de criatividade, metafísica e... Olha só, a Matrix. É a Matrix. E metafísica e esses assuntos que a gente não achava na internet, né? E aí vem os doidos e faz pergunta pra gente sobre isso. A gente já achava Ninguém vai querer falar o disso, suficiente de falar sobre isso, né? Aí agora tem uns doidos que fazem perguntas pra gente. Então é muito bom saber que a gente tá ajudando a povoar os doidos desse país. Eu quero continuar assim. Eu tô recompartilhando, porque o Rafael Silvério lá de Balneário compartilhou, mas eu acho que a gente atrasou um pouquinho, aí perdeu o link que ia começar automaticamente e eu quero que todo mundo assista. Então pera aí que eu tô compartilhando, vai falando aí, galera. Então, eu posso fazer a introdução? Pode Legal. fazer. Você tem a pergunta aí do Matheus? Não, mas eu tenho um pouco de cabeça. Tá, tem no nosso grupo, no Telegram. Eu vou ver então no grupo. Então, dentro dessa questão sobre pessoas doidinhas que me perguntam pra gente, o que é super legal, inclusive frisar que quem tiver dúvidas também pro Papo Alinhado, a gente já frisa muito isso na foto. Com certeza. Mas quem tiver dúvidas pro Papo Alinhado também pode mandar pra gente, a gente na medida do possível vai responder, né? Porque são assuntos mais complexos. E chegou uma dúvida pra gente do Matheus Monteiro, que ele já vem acompanhando a gente há um tempo. E eu acho que veio de um vídeo que o Vitor falava de proporção áurea, né? Muito tempo que a gente não fala de proporção áurea, inclusive, aqui no Papo Alinhado. Mentira, tem muito tempo, mas em dezembro teve. Teve. Alguém falou, em dezembro teve. Mas eu acho que nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, com certeza, né? Então, surgiu essa dúvida do Matheus Monteiro, né? Que ele fala qual a importância da sequência Fibonacci e se a natureza é imperfeita, por que ela funciona tão bem, né? Então o Vitor sempre, quando ele vai falar de sequência Fibonacci, ele gosta de frisar muito que a natureza ela tem um nível de imperfeição, né? Que essa perfeição, esse retrato estático, arquetípico, lindo, maravilhoso, né? Que a gente vê em pinturas, isso está muito dentro do nosso imaginário, mas que na vida real, quando a gente olha, né, a natureza tem uma impermanência e uma imperfeição. Você não vai chegar numa árvore e todas as folhas vão ser lindas e intactas, plastificadas com verde perfeito, e a não ser que você vá pra Disney, talvez você ache alguma coisa assim artificial, né? Mas essa imperfeição, ela faz parte e ela, de certa forma, contribui um pouco para essa métrica da sequência Fibonacci que a gente acaba usando em proporção áurea e algumas outras lógicas mentais que a gente desenvolve quando a gente vai trabalhar com design visual, fotografia, publicidade, outras coisas que envolvem visualidades, né? E aí ele veio com essa pergunta super simples, bem tranquila. Já faz também 5 minutos. 5 minutos, a gente tá tipo uns 3 dias sem dormir, mas tá tudo bem. E aí quem quer começar a responder? Vocês querem começar a responder? Eu acho que vamos começar não pela parte da mecânica. Fibonacci seria uma parte mecânica, né? Já de como a natureza se expressa. A metrificação, né? Um comportamento, não é um conceito, né? E aí a gente pode deixar essa parte por último. Acho que essa parte mais lógica e filosófica, mais essencial, o Master Gandalf Mira tem mais, pode puxar, mas aí eu vou The Grey hoje mesmo. Mas tem uma imagem que é legal, que você falou, essa da perfeição, que é, inclusive, olha que sincrônico, hoje de manhã, conversando com a Marcinha, ela colocou pra mim essa imagem do Último Samurai, do filme, como uma metáfora de um processo que a gente está fazendo. E aí agora surge de novo aquela cena em que
o mestre da ordem samurai dele, o líder lá, não sei qual é o nome para dar para isso, mas ele estava sempre contemplando as cerejeiras e buscando uma flor perfeita. Ele sempre achava uma tortinha, uma com um defeitinho, e ele nunca achava essa flor perfeita e falava, minha intenção é achar a flor perfeita. E aí no último, eu vou dar spoiler, tá? Quem não viu tem que ver, mas não viu, fica desmotivado não, baixa o áudio aí, tampa o ouvido. 10 segundos para baixar o áudio, baixaram? Baixar. Vai. No último combate contra lá os ocidentais e os samurais da tradição, lutando até sem chance, totalmente não desleal, mas desproporcional. Eles não tinham chance de vencer, mas eles vão até o fim, metralhadora contra katana. E aí esse que é o samurai mestre lá, ele é abatido, e aí o Tom Cruise ele pega ele em leito de morte assim, e ele olha justamente para uma cerejeira nos últimos suspiros dele, e aí ele tem uma epifania e fala, todas elas são perfeitas. A natureza toda ela está em harmonia, então tem que esperar que uma seja perfeita. Ela já está em processo de perfeição e todas elas têm mérito nesse processo de aperfeiçoamento, de participar de um organismo harmônico, né? Tá, e isso aí, é porque sempre quando você começa a falar é tão cansada, né? Fica aí Vamos já. diluir. Vai, Carol vai diluir. Então, tem pontos aí bem legais que o Victor estava trazendo, que é a gente não vou nem entrar nessas questões de manifestação, de quando carne, desencarne, essas coisas todas que são muito complexas e vão por vias que às vezes são mais religiosas, doutrinárias e por aí vai. Mas o fato que a gente pode contemplar dentro da fala que o Victor trouxe, que eu acho que abre bem para a pergunta e a gente tentar entender isso, é que a gente, de alguma forma, todo o comportamento de existência, quando as coisas começam a existir, né, quando uma plantinha nasce, quando uma criança nasce, elas têm o desenvolvimento em busca desse arquétipo. É como se tudo que se manifesta já fosse, a semente já é o carvalho. Né? A criança já é humana. Tudo é em potencial, só que esse em potencial é a harmonia, é a cerejeira, já é o estado, que é a essência do que a gente chama do ser, né? O ser das coisas já por essência já é aquilo. É uma pré-condição de preenchimento, como se existisse o vazio, aí tudo vai tentando entrar dentro dessa dimensão, que é a dimensão metafísica, espiritual e por aí vai. Isso é legal, porque a gente fala do metafísico, fala do arquétipo, fala de coisas que às vezes o pessoal acha que a gente está falando de religião ou de esoterismo, de alguma coisa, até pode ser, mas esquece essa parte e pensa nessa parte que é o arquétipo, ou a essência, o espírito como sendo a possibilidade. E aí você puxa um pouquinho mais para baixo e você derruba essas barreiras que talvez você tenha de pensar, os caras estão falando de Deus, então estão partindo de uma coisa que eu nem sei se é verdade, tarará, para assim, a possibilidade. Dentro de todas as coisas existe já uma possibilidade desde o início, desde que ela nasceu, ela tem uma possibilidade. E essa possibilidade futura, o máximo que ela pode vir a ser, é o arquétipo dela. Se a gente pensar de uma maneira mais simples, né? Para não viajar tanto no metafísico. Sim. Mas é isso. Todas as coisas têm uma máxima potencialidade, uma máxima possibilidade. E isso fica latente. Quando a semente ela vem a existir no mundo, ela ainda não é o carvalho, ela ainda não é a cerejeira, não é o flamboyant, ela não é um pé de chuchu, ela não é nada. Ela não é o pé de chuchu, mas ela pode ser o pé de chuchu. Ela nasceu com aquela possibilidade. E isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. E a natureza é a mesma coisa. Ela tem uma possibilidade que é perfeita. Toda essa possibilidade, quando ela se realiza 100%, significa a perfeição daquilo. E a natureza ainda não está estática, ela está em movimento, né? Ou seja, ela ainda tem muito. Tudo que está em movimento é porque tem uma. A gente é muito nerd, né? A gente é muito chato, né? Mas toda coisa que se movimenta é porque existe uma diferença de potência, de potencialidade, de potencial.
Sem diferença de potencial, as coisas não se movem. Ou seja, quando alguma coisa chegar no máximo que ela pode ser, não tem mais diferença de potencial entre o que ela é atualmente e o que ela pode vir a ser. Isso, ou seja, não vai ter mais um vácuo, um vazio entre essas duas coisas que vai pegar a coisa, o ser, a semente, ou a gente, ou a natureza como um todo, do que é hoje, no presente, e o que ela pode ser no futuro. Não existe mais vácuo, não existe mais diferença. Então acaba o movimento. E aí, quando acaba o movimento, você está na dimensão metafísica. É isso que é legal. E para vocês quiserem ler sobre isso, vai lá na Apologia a Sócrates, do Platão, que ele vai discutir isso. Discutir esse ponto de da onde vem o mundo dos vivos e da onde vai para onde vai o mundo dos vivos. Então essa discussão. Só que, claro, como o Vitor falou, para a gente ter uma coisa mais objetiva e tangível dentro dos nossos projetos, do nosso processo criativo, todas essas coisas que a gente faz, o que a gente se propõe dentro do Gnose, dentro das ações do Golden Blitz, as ações educacionais que a gente tenta buscar, é que a gente entenda que essa dimensão que a gente chama de metafísica, espiritual, o nome que vocês quiserem dar para isso, ela é tangível quando você entende que existem essências. E essas essências são um parâmetro de crescimento e evolução dos nossos trabalhos, das nossas referências e por aí vai. E aí tem milhares de histórias e milhares de fatos dentro da natureza e dentro da cultura humana que evidenciam isso. Então, quando o pessoal está construindo, sei lá, uma catedral gótica, ou está construindo uma pirâmide no Egito, uma pirâmide maia, ou, sei lá, Machu Picchu, ou um projeto de um arquiteto contemporâneo que está buscando a essência daquele local, as relações entre uma coisa e outra, e aí eu acho que a gente entra na deixa da proporção áurea, é que o Vitor estava propondo que existem as diferenças de potência e aí a evolução das coisas. E quando elas se equilibram, de alguma forma, não tem uma necessidade mais objetiva de movimento, então passa para esse outro ponto. Então, quando a gente entende essas coisas assim, a gente não pode repartir as coisas mais de uma forma que a gente não veja o todo. O que eu estou querendo dizer com isso? A árvore do carvalho, ela está em relação com a terra, que está em relação com o vento, porque se não tiver vento ela não tem flexibilidade, ela não fica forte. Se não tiver chuva, ela não consegue germinar, ou seja, o todo está em relação. E aí as partes, que é o que o Vitor vai explicar para vocês, elas, em relação a uma outra, ela vai começar a ter uma proporção, uma relação. E essas relações começam a estabelecer o crescimento das coisas. Então, eu dou sempre exemplo quando eu uso um pouco esse material que o Vitor propõe da proporção áurea. Quando eu dou uma aula sobre isso, eu ponho lá um leão predando, sei lá, uma gazela. E aí o que acontece? O leão precisa se desenvolver, ele se projeta enquanto ser, não é isso? Para poder atingir o máximo do leão, e a gazela também para fugir dele. Então eles precisam da relação do outro, porque se ela não fugir mais, ele também não se desenvolve como leão. E ela também não se desenvolve como gazela. E aí tudo morre. A natureza está sempre em movimento, em busca a essas essências. Isso faz parte desse processo que a gente vive agora, que as coisas existem e elas se correlacionam para crescer mutuamente, para ser cada vez mais elas mesmas. E aí claro, vai entrar numa dimensão filosófica, e a religião também trabalha com uma série de elementos dessa visão. Mas assim, a gente fala muito do metafísico, mas isso acontece no físico também. Claro. Né? Toda a metafísica, que aí eu acho que é muito interessante a questão da dualidade, né, que você colocou das polaridades. Então tudo que é metafísico tem um duplo no físico, então vai se materializar e vai acontecer aqui, né? Então quando a gente está falando de natureza, a natureza ela tem uma imperfeição que é natural. Essa parte das essências, né, como eles estavam colocando, na ciência a gente chama de DNA. Então tá tudo escrito no DNA, né? E esse DNA ele é compartilhado não só entre a espécie que ele tá, mas entre todas as espécies, porque o que acontece em termos de cultura, certo? Posso dizer assim, né, em relação aos seres naturais, mas o que acontece de impacto entre os seres vivos também vai, de certa forma, escrever aquele DNA. E isso vai ser passado adiante para todas as outras gerações. Então, quando a gente está falando do meio científico, a gente está falando do DNA. O DNA é essa essência. E aí a biomimética, ela trata isso de uma maneira incrível. Ela fala que toda a natureza trabalha com uma finalidade só, que é o centro lá dos princípios da vida que a gente estuda, que é gerar condições propícias à vida. E é muito interessante porque não é gerar vida, não é assim procriar, gerar vida, gerar gerações futuras, gerar condições que propiciem a vida da sua espécie e de todas as outras. Claro, e aí esse é o trabalho do todo. E a natureza ela trabalha toda com essa métrica.
Então, quando a árvore está sobrevivendo mesmo em ambientes de competição, o sistema é colaborativo e ele é sistêmico. Então, uma espécie, ela sabe que a outra está lá e ela sabe que o que ela está fazendo vai interferir na vida da outra. Né? E a imperfeição, ela existe dentro desse espectro porque não tem como tudo que está naquele DNA se manifestar 100%, porque existem limitações no nosso planeta, existe gravidade, existe água, existe luz. A gente não está dentro de um sistema hermeticamente fechado, de condições perfeitas. As condições são favoráveis à nossa existência, mas elas não são perfeitas. Logo, a nossa resposta a esse sistema também não vai ser perfeita, ela vai ser limitada. E aí disso vem a imperfeição. Então, a imperfeição, ela não é um erro, né? Ela não é o erro que a natureza comete ou que a gente comete, mas ela é a busca do perfeito. E ela vai ser assim até o fim de todas as vidas de todas as espécies, né? Porque se já fossem perfeitos, eu acho que não, aí já está no metafísico, aí a gente está falando de coisas que estão muito além, né? Então a natureza, esse mecanismo da natureza que é perfeito, eu diria assim, não a forma que é perfeita, né? Mas o mecanismo de buscar sempre gerar mais vida para as espécies que compõem a própria cadeia, para as que estão ao redor, para o ecossistema inteiro, para o sistema inteiro, que eu diria que é perfeito, né? E aí, eu acho que uma síntese para isso é a possibilidade da natureza é de harmonia, ou seja, ela está sempre em busca, tudo está em busca de suas máximas possibilidades, então ela está em caminho de perfeição, mas ela está num momento de aperfeiçoamento, de imperfeição em caminho de perfeição, né? Isso, tudo que estiver em movimento está num estado de imperfeição em caminho de aperfeiçoamento, tudo, qualquer coisa, você, eu, a mesa, tudo pode ser aperfeiçoado porque não está no seu estágio máximo, né? E pelo fato de haver esse relacionamento, e são relações compartilhadas, recursos compartilhados, sempre vai haver esse compartilhamento de momentos também. Então eu me aperfeiçoo, eu vou ter que usar recursos, ou uma forma de vida vai ter que se reprimir, suprimir, outra se expressa, depois essa se suprime, essa se expressa, e essa é a dinâmica do movimento também, de constante. A gente pode falar? A gente estuda filosoficamente. Tem um estudo filosófico do I Ching, que é o livro das mutações, de várias outras tradições, mas a gente estuda sobre vários aspectos filosóficos. A importância da mutação. Então a única constante de algo que está vivo é a mutação, né? Então a única maneira da permanência é uma maneira ordenada de impermanência, uma impermanência com sentido, né? Que é justamente essa ciclicidade e essa ordenação, ela não é estática, né? Como a gente vê a gente estudando essas coisas, por exemplo, na música, nas artes, vai escutar lá, sei lá, Bach. A previsibilidade da próxima nota não é tão assim linear quanto a gente imagina, né? Que é uma relação matemática. Então tem muita emoção dentro disso. Tem a experiência, que eu acho que essa palavra é muito bacana para isso, a experiência do indivíduo nesse espaço-tempo que o Victor está falando, né? Esse indivíduo, ele participa do espaço-tempo e ele de alguma forma sente as suas relações, de alguma forma sente essas necessidades e atua sobre elas. E aí gera outros impactos dentro disso. Na condição humana isso é muito legal, porque o ser humano, ele tem a possibilidade de, entre aspas, dar uma burladinha nessas coisas. Ele tem a possibilidade, não quero me desenvolver, eu quero ser mais burro, agora eu vou ficar preguiçoso aqui deitado, só tomando uma Coca-Cola. Aí obviamente o corpo reage, ou as relações entre eles vão desarmonizar de alguma forma, algumas coisas vão acontecer com isso. Tem consequências, né? E aí essas consequências, elas também operam dentro desse sistema. É um sistema, de alguma forma, não é fechado como a gente vê. A grande bobeira que a gente tem é de entender essas palavras de uma maneira errada. Imperfeição, perfeição, todas essas coisas. E a gente fica de alguma forma, ou seguindo, porque aquela conversa que a gente já teve, da proporção áurea desses números, porque tudo tem que ser assim, eu vou fazer o projeto gráfico assado, e tudo tem que se encaixar nesse molde. E todas essas condições que a gente estabelece de perfeição, no fundo, elas deveriam partir de uma nossa busca de crescimento objetivo. É isso. Assim, só.
com essa reflexão sobre tudo que está em volta, como a Carol traz muito isso, né, para biomimética, como você vai se relacionar com os agentes que estão envolvidos, com a planta que pode nutrir a árvore, ou com a luz que você está usando para fazer as pessoas que estão envolvidas das questões que você está fazendo. Ou seja, tem um processo de harmonia também nas relações que a gente precisa ter claro. Tem uma chave que você colocou aí que eu acho que é perfeita, é fundamental, é uma pérola, que pegando esse gancho da mutação, tudo está em movimento, em mutação, trazendo isso para a nossa vida e para o nosso trabalho artístico e de criação, e nosso trabalho nossa maior designer somos nós mesmos, assim, você, atuar sobre você. Autodesign. A gente inventou um novo modo, galera, agora de... Vou lançar a disciplina, curso de autodesign. Self-design. Self-design, que é mais chique. Tá. Ó, tem uma galera ali. Não, passa aqui e fala tchau pra galera. Você pede assim de tchau, nunca é assim. Bora! Vem ser besta, não? Ah! Eles nunca despedem assim Esses de são longe. os caras que Só sempre porque eles ajudam a estão gente, vivos, ó. eles não querem se Nina, Rauf, e tem mais outro envergonhado que fica ali atrás da câmera e não vai aparecer porque senão volta e meia a gente põe a gente vai eles virar a câmera pra eles. É um processo de auto-relação. Eles dois não saíram ainda. Ela vai, a Nina vai, não perca a PVD. Vai. Mas eu apareci, pô, no da Forja. apareceu. Já acabou. É verdade. do Tire. Não conta. Pronto. Nina em Ela vai ter o fevereiro, da quem- dança. Quando tiver quem mais quiser falar de sobre dança, ela não dança, foge. Nina vai Ela falar não vai sobre fugir. dança. Tem Não, desculpa. Dalia Não tem desculpa. cenas Beleza, dos próximos beleza. capítulos. Beijo. não. Tchau. Tchau. Até mais. E aí a pérola não sei nem qual é a pérola mais. Acabou. Não, voltei. Tava falando da mutação. Da mutação. Se a gente puder escolher uma frase para guardar cresça, se desenvolva. O movimento é sempre de desenvolvimento, de mais perfeição, de mais melhoria, de mais expressão, de como isso pode ser melhor, como eu posso ser melhor, como isso pode ser melhor, como meu trabalho pode ser melhor, como pode ficar melhor, né? E traduzir toda essa mecânica da natureza, trazendo para a nossa vida cotidiana, que eu acho que é como isso pode ficar melhor. E que já está um pouco no DNA das artes e do design, que é você ter esse senso de aperfeiçoamento das coisas, de, cara, como isso pode ficar melhor. E eu acho que é um dos papéis da arte também. Talvez seja um papo para um outro papo alinhado, um outro alinhamento de papo no futuro, mas que eu acho que uma das funções da arte é justamente destravar arquétipos e mostrar para as pessoas que é possível trabalhar, operar, vivenciar, sentir, experimentar novas dimensões. Ou seja, transcender uma condição atual. Ou seja, buscar mais perfeição te traz mais satisfação, mais realização, porque você vai realizar mais seu potencial e vai sentir mais feliz com aquilo. Você vai fazer um trabalho que mostra para as pessoas que é possível fazer mais, que melhora a vida delas e ajuda elas a realizarem mais coisas na vida delas e realizarem mais os potenciais delas. E você inspira a possibilidade de fazer mais e melhor nas pessoas. E esse é um movimento constante, sempre assim, agora pode ser ainda mais. Quando as pessoas acham que não dá mais, que tudo é impossível, que tudo é uma merda, uma desgraça, a arte vem e mostra que é possível, apesar do presente ser daquele jeito, às vezes muito duro, muito conturbado, muito sombrio, muito difícil, injusto. A arte vem e mostra que existe uma possibilidade futura e eu posso fazer você por meio de ideias, sentimentos, emoções, pensamentos, vivenciar esse futuro, essa possibilidade, esse arquétipo no aqui e agora. E quando você intimamente sente isso, você pode começar a falar agora é isso que eu quero e começa a guiar a sua vida para lá, né? Eu acho que isso dá transcender um a condição passo atual. alinhado com certeza, essa questão da arte. Mas eu quero puxar um gancho quando você falou de crescimento, né? Tá. Você estava falando dessa parte da exponencialidade de crescimento. Daí vem a importância de a gente estudar Fibonacci, né? Certo, E aí, ok. o que eu acho legal de esclarecer dessa parte de crescimento é Fibonacci, ele não criou a sequência Fibonacci. Ele nem inventou a proporção nem áurea. e nem inventou a proporção Nem inventou. áurea. A Ele- proporção áurea já era usada pelos gregos há muito tempo e ele Aliás, fez uma identificação. Não, desculpa. Não, a proporção áurea é essa proporção que é
tem um encaixe perfeito, uma relação justa que possibilita que todos os fatores se expressem na potência máxima, ninguém inventou. Nem o Fibonacci, nem os egípcios, nem os gregos, a natureza já tendeu a esse encaixe onde as coisas são justas. Mas aí matematicamente alguém foi lá e identificou. Alguém identificou. Mas a matemática não inventou. A matemática, a ciência, que olha a realidade, a expressão da natureza e tenta descrever, ela não está inventando a natureza, ela está formalizando a natureza. E uma vez que você consegue descrever a natureza dentro de uma limitação de conhecimento, você consegue atuar ativamente na natureza. Ou seja, uma vez que eu entendo a gravidade, eu não sou mais só passivo em relação à gravidade, mas eu consigo utilizar a gravidade, ser ativo em relação a ela. Uma vez que eu entendo o mecanismo da órbita dos planetas ou do funcionamento dos astros, eu consigo atuar ativamente no universo dos astros. Eu consigo viajar pelo universo, mandar satélites, sondas, etc. Eu consigo voar porque eu entendi a gravidade, a resistência do ar, etc. Mas a ciência, ela só descreve, ela não está inventando o universo. Sim. Inventando regras para o universo. E eu acho que isso que é importante identificar do Fibonacci, né? A gente fala do Fibonacci como se ele tivesse criado essa regra. Ele não criou a regra. Os gregos observaram na natureza, identificaram relações, razões e proporções entre as coisas, identificaram que existia uma métrica, que ela se encaixava em várias manifestações naturais. O Fibonacci, muito tempo depois, aí quando a gente está falando que os gregos faziam isso era um mecanismo que existia nos pré-socráticos, a gente está falando de 3, 4 mil anos atrás. Fibonacci, ele veio lá, acho que é Renascimento, quase no Renascimento, e aí ele vai fazer uma hipótese de crescimento. Então o que ele faz? Existe uma comunidade hipotética de coelhos, e essa comunidade vai crescer hipoteticamente. Né? E o que ele estava provando quando ele fez a sequência Fibonacci? É que existe uma lógica de crescimento exponencial. Ela começa ponta a ponta, então é um casal de coelhos que vão gerar, que é o 1 que vai gerar 2, e aí ele vai dando aquela sequência 3, 5, 8, mas isso é exponencial. Então vai chegar uma hora que vai saltar lá, acho que é 144, aí depois é 200 e alguma coisa, aí vai para 1024, 1000 e não sei quanto, eu não tenho de qual os números. Mas o que é importante ver é que começam a existir saltos de crescimento, que esse crescimento ele não é linear, ele não vai acontecer ponto a ponto. E aí isso que é interessante para a gente ver, tanto do jeito metafísico, né, como vocês estavam falando, o que eu posso prover de melhor, isso é um pensamento Fibonacci em relação ao que você pode prover para a sociedade. Mas também tem no processo físico, quando você vai fazer lá uma peça de design, trabalhar com essa lógica de separação e de organização faz com que você consiga fazer uma coisa limitada e uma coisa gigante, porque é uma lógica de crescimento, né? Uma lógica de repartição e organização de sistemas naturais. E aí é total ressonante com a natureza, porque aí tem dúvidas, a sequência Fibonacci existe, ela não existe, tem a sequência de Luke, que é uma sequência muito similar de Fibonacci, que também cresce exponencialmente, não usa os mesmos valores. O valor não importa, não é uma questão de valor, é uma questão da exponencialidade do crescimento. E de que a natureza ela trabalha de maneira otimizada. Então, quando ela acha um mecanismo que funciona, ela repete. Então, esse mecanismo Fibonacci, ele não é o fim, ele é o meio que as coisas vão se manifestar, né? E esse mecanismo, ele funciona e ele é expresso por algumas espécies, né? Dentro desse contexto de otimização e busca de finalidade de vida, que é como a natureza trabalha, algumas vão se manifestar assim, algumas vão se manifestar na sequência de luto, né? Mas todas elas trabalham com essa lógica exponencial de crescimento, né? Que eu acho que isso que é o mais... dando assim um pouco, catando informações deles e envelopando um pouco para a pergunta, né, que ele fez, que o Matheus mandou, né? Então não é uma questão, o Fibonacci não é o fim, ele é o meio que as coisas são desenvolvidas. E é essa mentalidade de como as coisas são desenvolvidas que a gente quer aplicar. Eu vou fazer então pra gente fechando, porque tá na hora. Já? Tem mais coisa. A gente vai gravar várias vezes. Eu acho que a gente pode deixar o próximo alinhado, papo, a gente falar um pouco por que então usar
a natureza como referência no nosso trabalho criativo? Qual é a relação disso? Porque a gente explicou alguns pontos aqui, falou de algumas questões, não é muito pouco tempo para isso, mas acho que vale a pena essa investigação disso tudo. E aí eu fiquei com essa questão aqui, pô, como a gente entender qual é a relação entre nós e a natureza, qual é a relação desses códigos, dessas coisas que os gregos, romanos, egípcios, todo mundo conseguiu identificar, e por que seria interessante no contemporâneo a gente ter a natureza como nossa referência, como nossa estruturação de pensamento, como mentora, para desenvolver o nosso trabalho criativo e outras coisas. Por que isso? Aí eu vou deixar o próximo papo. É bom, storytelling também tem que ficar sempre faltando um pedaço. Depois a gente fala sobre isso, fala mais sobre Fibonacci, a gente explica tecnicamente, matematicamente, historicamente e manda ver. Tem perguntas também, a gente responde agora? Qual é a pergunta? É do Pablo. Não? Depois? Vou dizer qual é a pergunta e a gente não vai responder. Pablo, a resposta vai ser no próximo capítulo, mas já vou cantar a pedra aqui, que recentemente acompanhei uma polêmica sobre um designer afirmando que há limite para o uso da proporção áurea, que há resultados que se conseguem mais em níveis óticos do que na proporção áurea, ou seja, fazendo mais na tora do que na matemática. Ok, controverso, isso. Eu consigo, acho que, argumentar contra. E falando que a banalização da proporção áurea, às vezes, geram algumas aberrações. Então, às vezes, as pessoas exageram, não precisava usar proporção áurea e usa, etc. Os memes são resultado de que as pessoas começam a usar de qualquer jeito, falar que isso aqui ficou bonito por causa da proporção áurea e não foi por causa disso, ou então querer... no desenho lá do dono de País da Matemática tem toda a explicação de harmonia, de matemática, de geometria, etc. E aí o dono fala, então quer dizer que eu encaixo aqui no pentágono ou no retângulo, ele não encaixa. E quer dizer que eu sou feio? Não, Donald, não força a barra. Tem coisa que vai precisar de outra lógica para expressar o seu potencial e ficar harmônica e bela, etc. Matrix. E aí a pergunta na opinião profissional de vocês, qual é o limite para o uso da técnica? Ou melhor, existe um limite para o uso da técnica de proporção áurea? Então não vou responder não, no próximo capítulo vocês assistem, não vou falar nada sobre isso, nem que sim, nem que não. Vou falar um negócio, bem rápido. Antes que a câmera desligue. O Vitor esse dia estava perguntando, eu tinha que falar, não sei o que era, mas perdi o contexto, mas ele estava falando sobre a questão da mente, do limite, né? Como é que a gente explicava, tinha uma pergunta. Lembrei, posso falar? Pode falar. É que rola muita discussão sobre se o mercado é uma merda, se todo mundo pode ser feliz ou não, se todo mundo pode ganhar dinheiro ou não, se todo mundo tem boas possibilidades ou não. E no final as pessoas ficam falando, não, o mercado é uma merda, mas existe tanta possibilidade de mercado que se você simplesmente decidir pegar, assumir a responsabilidade de pegar, você nunca vai conseguir esgotar aquilo. Então, não interessa muito você falar se o universo, qual é o tamanho do universo, se ele é infinito ou não, virtualmente infinito ele porque você está limitado, você nunca vai conseguir chegar à dimensão dele mesmo. Então, a verdade, tem muito espaço lá fora e limitado é você que acha que é tudo do tamanho da tua cabeça. Você está vendo, está trancado na tua sala e você acha que o universo é do tamanho da tua sala, sendo que se você virar para trás você vê que o universo é muito maior. Isso depende de você expandir a sua cabeça. E só um detalhe, isso é experiência própria, tá? A gente passou por isso. A gente passa por isso. Autoridade moral. Então a gente não tá aqui falando assim, tipo, na sua cara. A gente tá falando do que a gente vive, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo. Cada vez que a gente sai na rua e fala com mais pessoas, a gente fala, caraca, gente fala, nossa, tanto que a gente é limitado. Beleza, aqui. Tá bom. Não, deixa eu me. Não pode cortar o Gandalf. Tem que ter um espelho aqui pra você ver a cara deles, tipo. Então, essa pergunta, essa resposta não foi direcionada exatamente pro Paulo, né? Pablo. Mas, Pablo, então dentro da sua pergunta a técnica, ela é uma expressão da sua organização mental expressa nessas coisas. Então, a técnica em si, ela não pode ter limite, porque a sua mente não tem limite. A sua mente, ela tem que estar sempre buscando, ao meu ver, né, claro, mas reflete sobre isso, tem que estar sempre buscando essa dimensão de expressão, e aí você desenvolve. Então a técnica, ela está atrelada ao seu próprio desenvolvimento, ela não tem um limite em si, o limite é justamente a sua mente, que às vezes
delimita essas coisas. A mente, ela em si não tem limite, quem delimita somos nós, as coisas. E a gente conversa sobre isso também no Mais um Papo Alinhado aí, sobre muitas dessas ideias e processos. Beleza, obrigado, é Pablo, isso. massa demais. Então aí, fico galera. devendo falar mais sobre Fibonacci e Maria. falar sobre mais a resposta do Pablo, sobre o limite de uso disso. E você falou qual é o assunto Vamos falar próximo sobre, também. A gente vai falar sobre a questão do porquê a natureza pode ser uma referência, Beleza. uma maestra para nós outros. Maestra para nós Tem outros. pauta até Então o é final, isso, se né? você acompanhou, é porque você é nerd, você curte esse assunto, não adianta negar. Então curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, marca aquele designer que está pensando sobre mais do que o Photoshop, que está preocupado em fazer um trabalho incrível, em melhorar e fazer estética e que está preocupado com as questões mais profundas do próprio trabalho. Então curte, compartilha e volta na próxima semana. É isso? Isso! Valeu, galera. Falou! Valeu por ter assistido. Até mais.